Pode falar. Leonardo, estou te esperando. Sou muito chato, eu sei. 10 horas. Bom dia. Vou fazer aqui a primeira chamada da nossa reunião plenária extraordinária e nesse momento ainda não temos quórum, tá? São 10 horas e 6 minutos, dia 27 de junho de 2023. 10 e 1. O meu relógio aqui está adiantado. 10 horas e 1 minuto, tá? Corrigindo aqui. Obrigado. Pausou aí? Aqui não tem como pausar. Mas aí a gente tem que ver, porque eu não sei, é o que eu te mandei aí, eu acho que é isso. Duas passagens, é esse valor que está aí total aí, para as duas passagens de volta. Quatro pessoas? O problema é que eu estou no celular, cara. Eu estou no celular, eu não sei como sim, mas eu ia precisar usar o computador para fazer isso, mas eu vou ver o que eu faço aqui. Eu acho que não vai conseguir não. Tá, valeu. Falou, valeu. E aí, cara? Como vai? Tu já encaminhou aquele negócio do... Foi encaminhado, o efeito, só pelo momento, a gente vai mandar toda semana. Eu vou mandar para as pessoas que eu conheço aqui no centro. Já tem 30 pessoas. Leonardo, vem. Nossos entraram.
Beijo. A gente vai prejudicar a vida de todo mundo. E a nossa, que a gente pode fazer isso, põe o ônibus sem de lá. A nossa, põe o ônibus sem de lá. Entendeu? Põe o ônibus sem de lá. Aí vem, pode inclusive ir pegando um pouco do caminho. Começa lá e sai a porra do ônibus, vai ontem. Aí vem. Eles vão levar 1 semana para chegar lá. Ó, fica na estrada aí que a gente vai esperar. Chegar lá. Chegar ontem, vai chegar depois de amanhã. Vai chegar. Vai ganhar 200 reais. Já vai ganhar 200 reais. Tem que dizer isso para eles ficarem felizes. Eles queriam abre o grupo lá da dentro. Eu falei, não. Não abre não, senão você é inferno. Não abre não. Fechado, silêncio. Ó, tem gente que mandando mensagem desde as 5 da manhã. Diz para falar o governador. Aqui, ó, sem mentira nenhuma. Aí estava o Bigato na reunião. O Bigato disse assim uma frase, ele fez uma fala. Eu falei para ele, olha, você deu uma acalmada no processo, você não está entendendo. Porque ele falou o seguinte, ele falou assim, sabe o que está acontecendo? Porque é esse tipo de análise que as pessoas perdem a capacidade de fazer. E aí priorizam determinadas coisas em detrimento do que é efetivamente principal. Então eu fico preocupada, ele falou assim, as pessoas querem ir para lá, ele falou assim, vocês precisam distensionar os seus estados. Porque a gente sabe que tem questões que estão por trás. E que a gente tem que saber fazer leitura e entender. Eu posso ter movimentos de esvaziamento. Então eu priorizo ir de avião, mas não estou priorizando ir de qualquer jeito, para estar naquele espaço, para estar para discutir proposta. Eu vou lá para reclamar da fila no almoço. Eu vou lá só para criar problemas. Entendeu? E criar já as tensões. Ele falou assim, as pessoas iam antigamente de qualquer jeito. Dormir barrada, não ia de noite. Eu falei, eu fui, eu estava com conferência e dormi numa barraca de camping. Tudo bem. Eu tinha intervenção, tinha diabetes, tinha dor no joelho, tinha dor na chuteira, entendeu? Não tem. Então, assim, foi o que ele falou. A gente precisa, eu falei assim, olha, Miguel, você deveria gravar um vídeo. Por que isso? Aí eu falei assim, estão reclamando, se vocês não têm ideia da dificuldade que a gente está tendo aqui para fechar a rede hoteleira. A rede hoteleira está fechando as portas para a 17ª conferência. A gente sabe que tem um movimento político todo por trás disso. Para fazer dessa conferência ruim, para depois dizer que é culpa do Lula. Ele falou isso ontem. Entendeu? Por isso é convite, estamos em estados. Porque a gente sabe qual é a vibe. Entendeu? Então, assim, quando as pessoas têm esse entendimento, ok, tá no negócio, então eu quero ir. Ele falou assim, as pessoas querem ficar em hotel 5 estrelas, nem sempre a gente vai conseguir oferecer hotel 5 estrelas. Mas a militância, exatamente, entendeu?
Ele falou assim, a militância da saúde precisa entender que as nossas conquistas foram no sacrifício. Aí agora querem todo mundo ficar em hotel 5 estrelas, todo mundo viajar de avião. Porra, se não dá para ir de avião, vai de ônibus. Se o Estado não está podendo só, aí foi quando um cara de Sergipe falou, a minha delegação vai inteira de ônibus. Eu falei, aqui a metade vai de avião, a metade vai de ônibus. É isso, o Bigato ontem fez uma fala, eu falei assim, olha, Bigato, assim, e o que falta às pessoas é o seguinte, qual é o teu esforço para poder enfrentar todas as situações adversas que a gente está enfrentando esses últimos dias, porque a pressão não está mole, sabe? E aí eu quero passear de avião, eu só vou se for, sabe? Caramba! O que é que eu quero mesmo? O que aconteceu com o de ônibus? Eu fui. Eu já fui várias. Eu fui na 8ª turma, ok? Já 24 horas. Última sabe? Nas sedes do SUS. Aí agora a gente está justamente no movimento e falou assim, a gente precisa entender que a nossa militância é de luta. É luta pelo SUS, é sacrifício. Na verdade, eu fiquei na casa da minha cunhada. Isso, né? Depois que eu ficava na casa dos outros. Sabe? Gente, não liga doido na condicionar, não, pelo amor de Deus. Sim, exato. Isso. Sim. E essa conversa foi bem interessante. É para dizer o seguinte, como é que vocês preparam a delegação de vocês para distensionar, porque pode ser distensionado, a gente já vai ter outras questões. Imagine se a gente ficar criando tensionamento, porque vai ter a fila no almoço, porque vai ter fila no outro credenciamento, porque a bolsa que eu ganhei não é da qualidade que eu estava. Sabe? Se eu fui de ônibus, se eu fui de avião, se eu fui de jet. Aí eu vou falar isso, assim, a gente está vivendo isso. Você imagina a situação. Aí, quando foi um pouquinho de funcionário, devolveu o carro, chamou a delegação, era assim, a delegação lá, não era assim, tem estados maiores, mas a delegação menores, são aqui, São Paulo, estuda São Paulo, vai abrir os envelopes da licitação para a compra da passagem dia 30 de junho. 30 de janeiro. Como que vai? Bom, Vai ser só um propósito, já está combinado. E aí você tem que fazer o seguinte, não, tudo bem, vamos dar mais. Isso, detalhe básico, quais são os critérios? Maior de 60 anos, pessoa com deficiência, pessoa com problema de locomoção, joelho, mulher. Aí eu tenho que fazer isso, aí você toma uma decisão. Aí toma uma decisão. Não deixa os seus acompanhantes, né? Bom, eu tenho sempre. Aí se eu digo não vai ninguém. Você entendeu? A bola para todos. Se joga a bola para todos aqui, chega um pau no final. O que a gente foi falando, claro que foi ligando aqui, né? Gente, qual o princípio que pode levar da sua delegação? A gente encontra gestores dessa Câmara, eu tenho
processo de contrato, outra passagem, vou pagar. Hoje recebi, ontem à noite de campo, olha, a secretária que vai comprar para mim, para a delegação toda aqui. Isso que a gente vai fazer. Ah, olha, eu não consigo, porque eu não tenho temporário. Ok, então esse que não conseguiu, foi feito esse trabalho dele. O Flávio ligando para todo mundo, passando vídeos, mandando vídeos. E nisso a gente foi. Sobrou isso. É isso. Flávio, eu vou fazer a primeira chamada. Leva 10 agora já tem problema deles. Entendeu? Cada vez vai passar mais, eu Não, mas aí a gente vai. Mas é Acho que pode fazer hoje também, né? Já? sim, mas aí tem que ter 48 horas, a gente vai se lascar. Aí vai ser quanto? 6? mais, né? Mais. Aí vai ser quanto? 6? Eu, sinceramente, estou no meu. Não, você está mais estressado, estadual, Não, depois foram todas as oficinas regionais com a participação dos computadores para todo mundo. Fizemos as 9 oficinas em menos de 2 semanas. Eu mesma fui muitas, inclusive de Pocímpula. Amanhã vou pela executiva lá e falar nisso, cadê o Jaime? Eu quero ver se o Jaime coloca para ver se começa às 9. 8 horas é insano. Eu vou ver, porra, você tem 8 horas de nada por aí? Não, Maria, aqui é 6. Cadê o André? Como é que a gente vai fazer amanhã? Eu vou tentar falar com o Jaime para ver se põe a reunião começando às 9. Barra Oi. Porque é o seguinte, o que eu queria depois combinar com você? Eu saio daqui e te pego em Caxias ali, a gente pega o arco metropolitano. Não, ao contrário. Eu tenho que pego o arco metropolitano. Aí pode ver um lugar que seja ali na Washington Luiz, para te pegar. Hein, Flávio? Estou combinando com ele para pegar ele na Washington Luiz, ele não tem que vir aqui. Aí depois a gente pega o arco metropolitano e vai para a Barra do Piraí. Pois é, mas a gente também é o ar que vai sair. Não, eu vou pedir para ver se põe a reunião às 9. Eu vou sair às 6. Aí vou pegar ele provavelmente às 7, porque eu não consigo chegar às 8 em Barra do Piraí. Vou ver se pelo menos coloca essa reunião. Mas pode ser antes. Você que sabe, só me falar aí, eu traço um lugar para ficar lá, mais ou menos. É bom perto da. Acho que é ali em Caxias. Perto do Carrefour da Washington. Isso. Só que do outro lado. Tem que ver lá onde vai ser. Tem que ver algum lugar ali perto. Estagiário. Eu já falei que eu não vou. Viraci chegou agora. Viraci chegou agora. Dá pra demorar lá, soltasse a porra. Não me ajuda. Aí eu acho que tu vai treinar presencial, vai jogar, e aí eu nem sei, né, cara? Só que eu posso mais agora.
Mas assim, se solta lá, se o negócio dá certo, já pega tá na eu quero sair. Mas ele consegue, eu é um movimento. Na realidade, ela foi eleita dessa forma. Não, você abre mais fácil. Fala assim, faz isso aí, né? Não tem que fazer processo eleitoral para esse tipo. Ela expulsou sem salário, ela ia trabalhar todo dia. 2 meses sem salário. Não mandou ninguém embora. Isso, processo eleitoral. Não retornou para a justiça. É melhor que fazer tira. Mas eu não sei quem é A gente tem profissional. uma multa. Aí, que trabalhou Tá certo. só que ele fez 24 dimensões coletivas sem fazer assembleia. Está fazendo 5. Ele não passou a assembleia, se não entendeu, 240 mil reais de justiça também. Ministério Público. Não sei, já passou muito tempo. Aí passamos 3 anos no Cristiano, o primeiro presidente, depois da intervenção. O Cristiano não conseguiu já o segunda para frente, eu era ele cantava, mas como ele era presidente, aí a gente teve a eleição, ele conseguiu tipo assim, porrada de gente para fazer. Pois é, eu ficaria tentando mudar isso. Apostando que a gente não faz isso de apoio pessoal que a gente não precisa a gente tem os farmacêuticos, por exemplo, lá no associado, conforme base, você consegue ajudar o consultor. Mas o advogado te atende. Entendeu? Mas por quê? Porque a partir daí pode ter uma ação de carreira. Tá? E aí ainda dá um pedaço desse cliente. Se ganhar, então, por exemplo, um negócio que a gente fez, uma contrato. Eu não sei se vai acompanhar, mas conselho, esse contra a gente, contra o Marinho, aí na hora de fechar esse ano, contra esse ano, aí ele fez na hora lá da reunião, que tem que fechar logo e o valor ruim, custa 3.700. Só que eu vou saber agora, já fechei, está assinado já, eu vou fazer, vou montar a aplicação, vou mandar para o site, a assessoria tem um esquema, que estava sem fechar desde 18, 19, 22, 23, 24, acabou de fechar. Um retroativo de todo esse o salário farmacêutico pode ser lá em 2022, o PIB, para 4.964, agora 2023 para 24. Retroativo, a organização móvel. Ah, mas a Márcia mandou diminuir. Todas as prerrogativas que tinha lá em 2018. A minha também. Está deixando a porta aberta, gente. A porta aberta. Vai sair. Se um cara for contratado agora, Bom dia. Bom dia, Zezé. Ô, Viva. Ô, Vivinha. Graças a Deus. É, não foi dia. você acha que esse trabalho é muito bem feito?
Sabe qual é a minha esperança? Eu falo que está um ano de 30 sócios, 3 anos. Está começando a operar, mas é muito bom, perto do pessoal. Porque se eu tiver agora então não tem problema de fazer isso. Você pode ficar, por exemplo, conta para o cara trabalho, é muito difícil. O André é diretor de comunicação. Armadura é doce, eu acho que na principal não, mas todo mundo lá pode explorar justamente isso, né? Passado, mas aí a gente chega a ver que tem que acompanhar, porque ela é nova, mas os outros são velhos, aí você tem maior quantidade. A gente conseguiu virar lá em 1992, lá em São Paulo, para ser Dani, tudo bem, Dani? Fez a cobertura da conferência, o pessoal já foi, já chegou? Conferência nacional? Começa domingo agora? Aí botaram esse tipo de também. Só que agora eu vou esse caminho E meu advogado, gente, bom dia a todos. São 10h30 pelo prazo regimental. Não temos quórum para a realização do pleno. Lamentavelmente, né? Não temos quórum para a realização do pleno. Temos aqui conselheiros, 13 presentes e 11 votantes. Portanto, não temos quórum para a realização do pleno extraordinário, da reunião. Alguém... Não, sim, a reunião está encerrada, mas alguém quer... tem informes. Os informes a gente pode passar. Vamos lá. Então vamos, Linston. eu tenho informe. Pode sim, Linston. Sério? Aí eu quero inclusive um informe também. Gente, ó, o companheiro Linston tá falando. Fala aí, seu Paulo. Obrigado. Meu nome é Lidston Pereira da Silva, represento o CIDPC, no segmento trabalhador, tá? Estou como coordenador da Comissão de Educação Permanente para o Controle Social. A ideia é que eu possa dar alguns informes importantes para nós aqui hoje, né? Um dos informes importantes é que nós temos duas grandes atividades em desenvolvimento. Uma é com a Fiocruz, né, onde tem o edital 53, que é um curso, né, que vai começar a partir do mês que vem, que teve todo um processo de construção das inscrições. Se findou as inscrições, foram 140 inscritos,
Desses 140, 125 foram aprovados, né? Então eu acho que a gente fez todo o trabalho, discutiu com grande dificuldade, e a gente conseguiu um bom número de conselheiros que vão por ele estar construindo esse curso com a Fiocruz, de grande qualidade e grande importância para nós. Segundo informe é que o Conselho Nacional da Saúde, o CEAPA, ele vai desenvolver um curso, uma oficina, né, que está para ser realizado em 3 municípios do estado do Rio de Janeiro, né? Esses municípios a gente já decidiu quais são, né? Estamos colocando como possibilidade quais municípios são, e temos que definir algumas coisas. Primeiro, são 28 vagas para cada oficina. Nós temos 9 regiões e a gente tentou colocar em municípios que congregasse, fosse próximo estrategicamente do maior número de municípios e com maior acessibilidade para os conselheiros poderem fazer o curso, certo? Você hoje tem todo o tempo que você precisa. Tá, beleza. Estou com tanto tempo que eu estou vendo que ele está aqui assim, ó, pode ficar tranquilo, relaxa. Sabe, então eu vou fazer com mais tranquilidade, está ótimo. Eu gostaria de trazer assim a ideia que esse curso é muito importante, né, porque ele tem um modo de construção que tem uma experiência grande na formação de conselheiros, na formação de agentes de controle social. O CEAPA tem uma grande experiência, e aí a sugestão é que a gente comece a se organizar para poder definir quais são os 28 conselheiros que vão participar de cada oficina, certo? Então, o que acontece? É necessário que se faça a inscrição, a gente vai divulgar tudo isso, a inscrição no site do Conselho Nacional de Saúde. Depois de feita essa inscrição, a gente vai passar na construção de um critério sobre quais são aqueles que vão poder participar. Existe a possibilidade de que num certo território que vai acontecer, por exemplo, Campos, né, ou aqui no Rio de Janeiro, que tenha mais de 28 candidatos conselheiros. Como a gente vai definir isso? Como a gente vai decidir? A gente vai construir junto. Então, em relação ao Conselho Nacional, é isso, né? Por favor, você perguntou alguma coisa? Achei que só tivesse perguntado. Ó, os lugares seriam Rio de Janeiro, Campos e Friburgo. Seriam esses 3 lugares. A gente está trazendo aqui para discutir, para construir junto, certo? Pena que o pessoal não esteja hoje aqui, mas a ideia é que a gente possa decidir junto se está bem, se existe alguma divergência quanto aos locais. Esse fica aí região serrana, a capital e o Noroeste Fluminense. É que nós temos 3 oficinas e a gente traz a experiência que esse lugar congrega muito mais pessoas. Se a gente colocar lá no lugar distante, que precisa, é necessário e importante, mas talvez não tenha como os conselheiros se dirigirem até lá. Então, esses lugares, eles podemos trabalhar para que conselheiros de outros municípios venham para cá. Está bem isso, então, gente? Então, ao Conselho Nacional é isso. Outra coisa que eu acho que é importante seria a gente perceber o quanto temos eu acho tão difícil conversar sozinho, sabe? O fone fica na frente, mas está falando sozinho, sabe? Eu acho não, essa energia de conversar, ouvir, escutar é uma coisa que talvez, porque eu sou psicólogo, é tão importante, sabe? E falar com vazio, a gente perde o raciocínio, a gente sente, não sabe? Desculpe desabafar aqui com vocês, mas às vezes eu acho que a gente falta esse tempo de diálogo entre nós, entende? A gente conversa, a gente faz toda uma discussão paralela, numa reunião tão importante quanto essa, sabe? E a gente vai criando pequenos focos de desrespeito entre nós. É mesmo, você tem que E nós, enquanto profissionais, vemos para cá e não nos damos, sabe, condições, sabe, de escutar. De escutar. Alô?
Desculpa trazer, mas eu acho que isso aqui faz parte da educação permanente. Quero te pedir minhas desculpas pelo atravessamento aqui ao grupo. Mas não é tu, eu também já fiz isso, eu acho que nós temos esse hábito. Mas a gente vai ficar atento nisso. Não, eu acho que todos nós, e eu gostaria de trazer isso como um elemento de educação permanente, que aquilo que se discute nos atrapalha, certo? Outra coisa que a gente tem que começar a ter um espaço entre nós aqui é discutir as bases de compreensão que nos reúnem aqui. A gente fica muito tocado pelo poder e se esquece de que nós somos um projeto construído dos movimentos sociais, portanto nós vemos a potências. Só que a gente abandona a potência pela mesquinharia do poder. Eu gostaria de ter um tempo para diferenciar isso, sabe? O quanto isso é importante na construção do trabalho. Né? Veja, eu não quero ser a pessoa que vai interromper o diálogo de vocês, mas a gente podia começar a criar e construir junto trabalhos coletivos, condições de trabalhar coletivamente. E isso já está dado, só que a gente vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo, e às vezes aqui parece um palco de show de Chacrinha ou de Silvio Santos, onde cada um quer falar mais do que o outro, mas não quer dizer nada. Então, eu penso assim, ó, como educação permanente, poderia dispensar que é importante ter um espaço. Acho que tem a porta lá, pode lá para fora e fala, mas aqui, quem estiver aqui, que a gente possa começar a dizer assim, ó, para aí, não quer dizer que eu tenho que concordar, não quer dizer aceitar, mas eu tenho que escutar o que o outro tem para dizer, para depois construir a minha posição. Né? Eu acho que isso é importante. E também trazer as coisas para que a gente possa decidir cada vez mais juntos, entende? Mesmo na divergência. Então, retomando isso e fechando minha fala, porque acho que é muito importante, sabe? Eu queria também ter um espaço, eu vou usar os meus 5 minutos que eu tenho sempre para poder diferenciar o que é educação permanente, o que é formação continuada. Por que é tão importante que nos municípios a gente tenha um espaço de educação permanente? Por que é necessário que o conselheiro regional reúna os seus municípios e tenha pelo menos uma vez por mês um espaço de troca e de conversa? Né? Porque ali se fortalece as coisas, porque ali se constrói uma leitura do seu território, porque ali se pode criar respostas coletivas, porque ali se valoriza o conselho e não o partido, não a igreja, não meus interesses privados. E eu acho que falta um pouco a gente valorizar o conselho como nossa orientação. E no conselho ele é composto sim por 3 segmentos: gestores, trabalhadores e usuários. Mas o conselheiro não tem essa definição. Vocês entendem essa diferença? O conselheiro, o lugar de conselheiro, ele é ocupado por gestor, é ocupado pelo trabalhador, é ocupado pelo usuário. Mas o conselheiro não é gestor, não é trabalhador, não é usuário. Ele é constituído sobre a mesma ética, sobre as mesmas regras, sobre as mesmas leis. Então nós temos que valorizar o conselheiro e o conselho. E dar mais valor a esse lugar. E não deixar que se use do conselho, se use do conselheiro para colocar uma posição de poder desse ou daquele interesse. Exatamente. Então há uma questão importante que a gente tem que começar a discutir, que é um pouco da nossa ética profissional. Nós não estamos aqui só porque fomos eleitos. Há um desejo nosso de estar aqui também. Entende? E eu estou falando isso com educação permanente, gente. Certo? Não estou falando isso. Eu estou aqui justamente comentando esse elemento em cima e a gente está vendo isso aqui claramente hoje. Esperaram dar 10h30 para todo mundo subir no elevador. Então, assim, Acho que essa afirmação pode ser feita hoje, mas difícil. De qualquer maneira, o que eu estou trazendo, o quanto é importante a gente dar um tempo, a gente vai acelerando, as pautas vamos pegando, a gente vai. Não ninguém na fila esperando. Não, por favor. Sim. Ninguém na fila esperando o elevador. Tá, tudo bem. Eu acho que isso é importante. É um elevador para todo mundo. Eu acho que também a gente poderia considerar. Será que tem agora? Não, mas não tem, não pode. Já Não está pode, encerrada né? a reunião. Tá ótimo. Quem estava na fila avisou: estou na fila, estou subindo. Estou na fila, estou subindo. Tá bem. Também não tinha tanta gente na fila, apesar de ser um elevador. Certo. Enfim, o que me compete aqui, eu acho que a gente tem que dar um tempo. As pautas vêm, nos atropelam. E a gente vai usando daquilo que deveria nos organizar, usamos do nosso estatuto, das nossas leis, como faca, como espada, como arma. Né? Enquanto que deveria ser aquilo que nos organiza e nos trabalha. Então,
É importante que a gente cada vez mais possa ter a distinção entre educação permanente, que é esse espaço de diálogo, de conversão. A plenária é uma educação permanente. Todas as reuniões de comissões são educação permanente, porque ali se discute a coisa viva, a coisa do dia a dia, o que temos que decidir e construir junto. Diferente de uma formação, quando vem alguém de fora e traz uma palestra, conhecimento pronto, que é necessário e importante. Então, a Comissão de Educação Permanente não se reduz, é isso que eu queria dizer, ao curso da Fiocruz, e muito menos se reduz ao curso do Conselho Nacional. A educação, a Comissão de Educação Permanente, do qual fizemos parte, todos nós, é uma comissão que trabalha junto, que tem como ferramenta o curso da Fiocruz, que tem como ferramenta o curso do Conselho Nacional. Mas ele não é apenas uma agência de transferência de responsabilidade. Ele é um lugar onde deve continuar se discutindo cada vez mais a importância de que em cada região tenha um conselheiro responsável e que leve de maneira firme e importante a construção de um espaço de educação permanente no seu território. E as nossas reuniões são um espaço onde isso se discute e se conversa. Então, estou dizendo que temos 2 grandes cursos, mas isso não conclui o trabalho da comissão. Aí começa o trabalho da comissão. Porque como é que está acontecendo esse curso? Quais são os conteúdos que estão sendo passados? Como é que está sendo o aprendizado? Que problemas estão surgindo lá? O que é que não está sendo tratado lá? O que é que surge lá, mas não consegue ser desenvolvido lá? Cabe à comissão desenvolver essa discussão. Cabe à comissão criar outros espaços de debate. Cabe à comissão poder estar avaliando e construindo junto com essas 2 ferramentas. Então, não é papel da comissão transferir sua responsabilidade nem para a Fiocruz, nem para o Conselho Nacional. Cabe nós, conselheiros regionais, continuar no nosso trabalho de construir essa relação em que o conselho e o conselheiro, ou a conselheira, ocupe um lugar maior daquele que seja um lugar maior daquele que ocupe. Entende por quê? Porque, como tudo, o conselho e o conselheiro continua. Nós vamos embora. Ou morremos. Entende? Mas o conselho e o conselheiro em si não morrem. Que história nós deixamos ali? Que lugar nós deixamos ali? Né? Que materialidade nós construímos junto com o conselho e o conselheiro que nos possibilite fazer com que um outro que venha ocupar ocupe aquele lugar com uma certa responsabilidade. Em um outro momento eu gostaria de falar sobre a ética do papel do conselho e do conselheiro com a ética de quem ocupa, do profissional que ocupa. Há uma relação muito forte ali. Eu agradeço vocês, que bom que eu ter essa oportunidade de falar. Eu sempre tento falar tudo isso em 5 minutos, não dá, eu me explodo, eu não consigo. Mas eu acho que nós temos que continuar conversando, sabe? A comissão tem muito que trocar, compreender, e a gente tem muito que aprender junto, tá bom? Obrigado, gente. André? Bom, gente, eu espero tomar menos tempo aqui no informe, mas é um informe importante. Nos últimos dias, 21 e 22 de junho, nós participamos, o Manuel Santos também estava lá, Karina, Fátima Matheus, vários companheiros da gestão, e eu fui como conselheiro estadual de saúde, na oficina regional de planejamento da área de gestão do trabalho e educação da SUS. Essa oficina foi promovida pelo Ministério da Saúde, contou com a participação de gestores e de conselheiros estaduais de saúde dos 4 estados da nossa região, e a gente estava discutindo a necessidade de criação de políticas regionais, políticas estaduais na área de gestão de pessoas e de educação e saúde, sobre 2 grandes eixos, o eixo da governança e o eixo da gestão do trabalho propriamente dito. Mas, se eu esquecer alguma coisa, por favor, me ajuda aí. Encaminhamentos importantes foram colocados, né? Por exemplo, ano que vem haverá uma conferência nacional, a 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho, para justamente resgatar esse tema. Uma das questões que foram muito colocadas por todos os estados da nossa região é a necessidade de desprecarização do trabalho, em todos os seus aspectos. Né?
A gente teve várias oportunidades de troca. Eu, pessoalmente, provoquei muito a superintendente de recursos humanos aqui para responder aos quesitos do Conselho Estadual de Saúde, né? Aí a Fátima fala assim, mas você tem acesso a tudo. Não, acesso a tudo só Deus, né? Deus tem acesso a tudo, é ciente de tudo. Mas eu quero oficialmente. Mas a gente quer receber oficialmente aqui as questões. Mas a oficina, ela foi uma oportunidade muito boa de troca, porque a gente pode perceber, por exemplo, que a governança separa áreas tão importantes quanto que deveriam andar juntos, que é a gestão do trabalho e a educação e saúde. Mas isso não é só no Rio, é no Rio, é em Minas, em São Paulo. Né? Uma coisa bacana foi o pedido do companheiro lá de São Paulo. Como é que vocês conseguiram acabar com a lei das OS? Né? E a gente respondeu aos companheiros lá que foi um movimento muito fincado no escândalo de corrupção que foi as organizações sociais na gestão da pandemia, na não entrega dos hospitais de campanha, mas no sumiço de dinheiro público aos milhões. Né? E as discussões elaboraram propostas de encaminhamento que o Ministério da Saúde vai trabalhar, vai endereçar os secretários estaduais de saúde, para o CONAS, o CONASEPS, né? Isso tudo vai se espraiar, porque até o final do ano, todos os estados partes estão sendo chamados a internalizar essas propostas, né? E o Ministério está muito interessado em bancar a oficialização de uma política nacional de gestão do trabalho. E que haja políticas estaduais replicando esse modelo, né? Que haja financiamento para a instituição dessas políticas, né? Que a desprecarizzação dos vínculos, a questão do concurso público foi muito enfatizada, várias questões foram lá. Então, assim, um relatório da oficina vai sair, eles deixaram um instrumento de apoio que a gente vai estar colocando à disposição da comissão e também do conselho para todo mundo ter acesso. Pediu a versão eletrônica para botar no Drive, que aí todos os conselheiros têm acesso. Estou só aguardando, né? Eu só recebi o certificado de participação. Mas foi uma discussão muito boa e a gente vê que a área de gestão de pessoas, se ela no passado recente negligenciou-se há muito, né? Ainda por conta desse período de trevas que nós passamos, né? Onde até muitos conselhos foram invisibilizados ou desmontados. Eu acho que foi um resgate importante e apontar para a 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho, né? Algo que vai ser importante para o ano que vem. E aí, acho que o nosso conselho... Da saúde ou gestão do trabalho? Da saúde como todo, do SUS, né? Gestão do trabalho no SUS, né? Educação de saúde, né? Para o trabalhador do SUS, então isso foi muito importante. Manuel, esqueci alguma coisa? Obrigado, querido. E para finalizar, eu aproveitei a presença de uma representante da perícia médica e fiz uma provocação em relação aos acidentes de trabalho. Aí eu estava dividindo lá fora com a Dani, que é da CIST, né? A pessoa que é representante do superintendente de perícias médicas informou que pode disponibilizar informações de como a secretaria trata os acidentes de trabalho, né? Como a perícia médica encara isso e tudo mais. Porque a gente, durante as discussões, estávamos falando sobre essa questão e dizendo que assim, a gente não sabe quem emite a ANAT, quem tem acesso à ANAT, qual é a informação na página da perícia médica que fica lá piscando para o servidor que se acidentou no trabalho, vai ter acesso para exigir da CFI imediata a emissão da ANAT. Por que a ANAT não chega para os sindicatos? Porque a ANAT, notificação do acidente de trabalho, a semelhança da CAT, que é comunicado de acidente de trabalho, tem que chegar para o sindicato. E o meu sindicato, os farmacêuticos, não recebe. E farmacêuticos morrendo de Covid trabalhando. Covid trabalhando nesse acidente de trabalho é doença laboral. O STF já definiu isso. Então ela colocou um espaço de discussão com o superintendente de perícias médicas, que a gente vai tentar agora na Comissão de Gestão do Trabalho, para conversar a respeito, a gente encaminhar um pedido de informação, né? E aí fica só a dúvida.
A Fundação Saúde respondeu a gente? As 3 requisitos? Até agora nada. Cobrar de novo. Eu quero dar um informe. Você diz que é rápido, né? Vem. Zezé, o senhor também é rápido? Bom dia a todos e todas. Eu sou Iraci, Associação Brasileira de Enfermagem. O meu informe ele é rápido, de uma coisa muito longa, que nós acreditamos que o julgamento sobre a morte de Marcos e Edma, foram 2 enfermeiros que foram assassinados no dia 20 de setembro de 99, provavelmente será quinta-feira, dia 29 agora, porque ele ficou parado muitos anos, voltou ano passado, né, maio, depois foi adiado para novembro, depois foi adiado para março, agora está para amanhã. Segundo o advogado, ainda está previsto, tá? Mas nunca sabemos. Então, quem está sendo indiciado nessa morte, nesse processo? Gilberto Linhares Teixeira, Venceslau Caldeira Constantino e Alfredo Coelho Cavalcante são as 3 pessoas indiciadas, estão respondendo o processo de repressão. Quem leva esse julgamento é a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, porque os 3 são indiciados pela morte de Marcos e Edma. Para quem não sabe, Marcos era o presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Edma era a presidente do Sindicato de Enfermeiros, eram casados, e denunciava as irregularidades, desvio de dinheiro do sistema Corém-Cofém, que o Ministério Público, à época, identificou de mais de 100 milhões, mas só conseguiu comprovar 50 milhões, e Gilberto Linhares foi preso, condenado a 19 anos por esses crimes. Então, no meu ponto de vista, é mais que óbvio que ele é a pessoa responsável porque ele queria calar nossos companheiros. Lamentamos muito essa história, isso me comove muito, mas quero acreditar. O advogado, só para finalizar, o advogado disse que já é uma vitória da categoria profissional de enfermagem levar Gilberto ao banco dos réus. Muito pouco provável ele será condenado, mas levá-lo ao banco dos réus é a nossa vitória, porque ele sempre utilizou o poder e do dinheiro desviado do Conselho para tripudiar a justiça brasileira. Obrigada. Zé. Não, e graças a esses movimentos a gente conseguiu ir saneando o sistema Corém-Cofém, né, no estado do Rio de Janeiro, que durante muito tempo foi povoado mesmo por verdadeiras quadrilhas. E no Brasil inteiro, um dos nossos desafios é juntar todos os processos de regularidades num só. Só que a nossa forma de julgamento está fora. Falar do Corém-Cofém no passado é doloroso. A gente sabe que não foi só Marcos e Edma Valadão. O Carlos sumiu e ele não apareceu até hoje. Entendeu? Tá bem. O secretário está bem. Luiz Cláudio, né? Teresópolis, né? E tem mais 3 que o Gilberto já é indiciado, né? E entre outros, né? Porque enquanto na época o Sindicato dos Auxiliares da Enfermagem, fui ameaçada também. Eu fui fundadora do Sindicato dos Auxiliares da Enfermagem, tirei uma grande categoria de um sindicato chamado de ramo, que não fazia nada pela categoria. Infelizmente, até hoje, eu tenho que andar com segurança, se eu quiser sair de casa. Mas a luta continua, né? Eu acho que é de Marcos Valadão, eu estava muito bem com eles, a gente trabalhava no conjunto, né, Iraci? Era uma relação boa, tranquila. Não era? Você lembra, a gente trabalhava junto. E assim, eu não quero viver o passado, porque o passado dói e lacera todos nós. Eu vivo o presente. E eu só quero, na verdade, eu quero me solidarizar com ele, mas para mim eles são vivos, porque eles não morreram. A gente tem que manter a imagem dos companheiros vivos, eternamente vivos. Mas, Zezé, a morte deles teve esse propósito. Por isso que nunca serão esquecidos. Mas acontece. Teve esse propósito. Foi um divisor de águas. Eu não quero aqui falar, que eu não quero responder processo, mas quem conhece a justiça brasileira sabe que não vai ser feita a justiça. Eu fui depor, passei 3 dias, fui 3 vezes convocada para depor. Eu tive que criar um teatro para poder
na quarta vez, ser ouvida. Não é brincadeira, não. Tu cumpre jornada de trabalho para ganhar R$ 1.500. O outro ganha 30, 40, 50 sem trabalhar. E tu engole isso, o poder está na mão deles. Infelizmente. Não quero falar disso, não, que a diferença social no Brasil, ela é muito clara, muito clara, muito clara. O povo é o povo, o poder é o poder. Mas eu repudio esse tipo de coisas. Eu quero aqui falar o seguinte, viu, Rose? Eu quero registrar aqui da minha não ida à Conferência Nacional de Saúde. Eu estou passando por um tratamento, não um tratamento canceroso, não, fique tranquilo. É estético, mas é um estético dolorido. E que eu não posso estar viajando. Então eu não posso ir por isso. E avisei no dia da conferência. Eu disse, eu vou assumir, não foi eu, não falei isso, quem estava lá ouviu. Eu não vou poder viajar, possivelmente passarei a minha representação para outra pessoa. E eu espero que vocês façam essa transferência de representação para a gente não perder mais uma representação em Brasília, que é muito bom discutir o Sistema Único de Saúde no âmbito nacional. A outra coisa é registrar aqui no Conselho Estadual de Saúde, que, não sei se eu me apresentei, eu sou Maria José Peixoto, representando aqui o Conselho Regional de Enfermagem em Rio de Janeiro, COREA-RJ, de que 28 e 29 vai ter uma greve nacional dos profissionais de enfermagem, de todas as categorias de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Não vai ser só no estado do Rio de Janeiro, não. Amanhã vai ter, começa 28 e 29, porque a gente está lutando pelo plano, veja o valor, piso salarial para o enfermeiro de R$ 4.650. O técnico, menos, o auxiliar, menos ainda. É esse piso, que é uma guerra nacional para não pagar. Que isso, cara? O valor de R$ 4.460 é um valor menor do que o ticket de refeição, o vale-refeição do ministro Barroso e seu grupo. Então é uma despesa, sabe? Não dá para falar mais nada. Uma categoria nobre como a enfermagem, lutar na rua, nas praças, nas reuniões, nas assembleias, no congresso, nas assembleias, nas câmaras, R$ 4.600 para nível superior. Não é brincadeira? Isso é uma síntese. A sociedade brasileira. É a avareza do empresário. Entendeu? O nosso trabalho aqui é um trabalho saboroso. Além, como estava falando o companheiro aí do CNBC, aqui eu penso que quem vem para cá não vem para discutir a questão pessoal. Às vezes até se coloca em questão pessoal por uma forma de não saber ainda trabalhar as questões importantes do Conselho. Não tem aquele ímpeto de defender o teu umbigo, a tua pessoa. Eu acho que nenhum daqui está para discutir o meu eu, o teu eu. Aqui está para discutir o Sistema Único de Saúde, medicamento para todos. Hoje eu estava vendo uma reportagem e não tem medicamento nas clínicas da família, na capital. Não vai longe não, Rosa. Aqui na capital, nem as pessoas não têm medicamento. A mesma coisa a gente está lá. Na rede hospitalar é a mesma coisa. Não adianta o seu secretário da vida fazer vistoria nos hospitais federais, quando o dele está também pedindo socorro. A população está pedindo medicamentos para diabetes, está pedindo medicamento para pressão arterial, está pedindo medicamento para prevenção disso e daquilo. Isso é o básico. Ele não pode. Não é? Então você não pode. A gente tem que estar aqui fazendo um trabalho coletivo para ver de que forma a gente pode sanar esses problemas que dói na alma. Não dói na alma daquele que está precisando de uma losartana. Dói na alma de todos nós, profissionais de saúde, gestor e usuário, que tem consciência do que é saúde, consciência do nosso dever, da nossa obrigação junto àqueles que menos podem falar. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência, estar aqui para discutir isso, não para discutir o que me interessa, quero discutir o que é o coletivo para o outro. Sabe? Então, minha companheira, eu quero agradecer aí pelo espaço e dizer que eu vou continuar torcendo pela justiça, pelos assassinatos, porque eles morreram, né? Assassinaram Edma e Marco Valadão.
eles sempre estarão presentes na nossa vida. Na minha, por exemplo, eu era muito amiga deles e continuo amiga deles porque eles não morreram. Bom, vou passar alguns informes em relação à ida, né, da delegação para Brasília, né, da delegação do Rio de Janeiro para Brasília. Nós tivemos um problema, né, uma limitação no que se refere... Primeiro, vamos lá. A gente demorou muito a fechar a delegação do Estado do Rio de Janeiro, por conta mesmo de idas e vindas e município que não conseguia fechar direito as suas coisas, problemas que nós tivemos em algumas regiões, que a gente teve que rever toda a composição da delegação, enfim. Isso demorou muito, não tem nem 2 semanas que a gente efetivamente encaminhou o processo pedindo a compra das passagens aéreas. Então, a resposta que tivemos é que não tinha, o contrato que a gente tem para a compra de passagens não suportaria a compra das 200 passagens aéreas que estavam sendo pedidas. 198 que aí perto seriam os delegados e mais os respectivos acompanhantes, aqueles que requerem acompanhantes. E considerando ter chegado muito em cima, não teria tempo hábil nem de fazer um termo aditivo em relação a esse contrato e muito menos se abrir um processo para comprar as outras passagens que seriam necessárias à complementação. E o que seria possível seria passar ônibus, né, a contratação de ônibus para fazer o transporte da delegação por via terrestre. Fizemos algumas contra-argumentações no sentido de garantir, né, pelo menos, né, mas ônibus, mas com a garantia já das pessoas com deficiência, né, e outras necessidades especiais, isso sim estaria garantido. Fizemos todo um processo de negociação e conseguimos chegar a um número que era só, a gente consegue chegar até esse número, estica daqui, estica dali, e foi uma abertura de concessões a partir do que foi sendo colocado. Então, ontem, o que ficou decidido o seguinte, que a gente, então, daria, né, consideraria a passagem aérea para todos os delegados maiores de 60 anos, todos aqueles com necessidades especiais, né, as pessoas com deficiência e seus respectivos acompanhantes. Os demais delegados iriam de ônibus, né, em ônibus que seria fretado. Assim, quem mais iria? Os conselheiros estaduais, tá? E a comissão organizadora. Então, essa decisão a gente ontem conseguiu negociar esse número que contemplasse minimamente essas pessoas, no sentido de, né, a gente coloca o seguinte, assim, qual é o preço, apesar de saber ontem, inclusive a gente teve, o companheiro Joaquim estava nessa reunião, foi uma reunião muito boa, né, e assim, para mim foi me deu uma certa tranquilidade no meu coração, porque nesta reunião estavam presentes representantes dos 27 estados da federação, estava o Conselho Nacional de Saúde, estava o Fernando Pigato, estava nessa reunião, e a fala do Pigato, eu falei assim, Pigato, você deveria gravar um vídeo, né, porque ele disse o seguinte, orientando as delegações, né, Joaquim ontem, isso que eu falei, a fala dele para mim foi fantástica, ele falou assim, vocês precisam de extensionar as suas delegações no sentido de não chegar nessa conferência já com tensionamentos desnecessários ligados à questão da infraestrutura. A gente, assim, ouviu um conjunto de reclamações, até para o próprio Conselho Nacional de Saúde, que na semana passada a gente teve uma reunião com a Comissão de Infraestrutura, né, acessibilidade da 17ª conferência, e estados dizendo o seguinte, olha, a minha delegação só pode voltar no dia 6, e vocês têm que hospedar até o dia 6.
E a comissão explicando o seguinte: eu não posso, a minha licitação encerra no dia 15. Nós temos amarras administrativas que os conselheiros precisam entender, que não é má vontade. A gente sabe perfeitamente que existem tensionamentos que são intencionais, e a gente precisa saber e ter jogo de cintura para fazer leitura. Quando a gente falou essa questão do ônibus, né, a gente ouviu assim, delegações inteiras dizendo: assim eu não vou, assim eu não vou. Isso gente, se a gente não tiver cuidado, a gente cai em esparrelas de esvaziamento. Não estou dizendo que é obrigação de A, B, C ou D, mas a gente precisa estar atento. E o Pigato ontem disse a seguinte frase: a gente está priorizando coisas em detrimento de outras. A gente precisa ter clareza. Eu falei para ele: pelo amor de Deus, grava um vídeo. Aí ele falou assim: a gente precisa ter clareza o que é importante. Antigamente ninguém ia de avião, não. A gente ia de carro, de carona, de solidária, de ônibus, dormia que não tinha anti-hostel, né? Albergue, pedia asilo na casa dos outros. Eu falei para ele: eu dormi na 8ª conferência numa barraca. Ok, eu tinha 24 anos, não era hipertenso, não era diabetes. Mas hoje em dia, o que ele clamou? Ele conclamou a militância da saúde a dar prioridade, a dar valor àquilo que realmente é importante. O importante é estarmos lá para discutir. O SUS foi construído com luta, não foi? Agora está todo mundo reclamando que querem ficar em hotel 5 estrelas, e vocês não têm ideia da dificuldade que a gente está de fechar hotéis. A gente sabe o que é Brasília, gente. Aquilo é empresário. Que tal esvaziar a 17ª conferência? Que tal criar um motim para as pessoas chegarem aqui revoltadas, fazendo moção de repúdio porque não ficaram no hotel 5 estrelas? E aí mandando fazer o L. Vocês estão tendo ideia do que está acontecendo? E assim, e foi bom, não é que agora a gente escuta isso também do outro lado, né? Quando a coisa dá ruim, aí eles acham, né, que a coisa deu ruim, manda, né? Aqui dentro eu ouvi. Pois é, não é? Então, aí ele fez justamente essa fala, e é essa fala que eu estou tentando minimamente reproduzir para vocês, e dizer do esforço hercúleo que está sendo essa delegação chegar em Brasília. E é o que é possível hoje, companheiros. Ou é isso, ou não vamos. E o que a gente prefere, o que a gente vai priorizar. E, quando falou em de ônibus, quem foi a primeira pessoa que deu o nome, Flávio? Para ir de ônibus. Eu fui a primeira, pode botar o meu nome aí, a primeira na lista, porque a gente precisa dar exemplo, né? Eu, inclusive, ouvi isso: não, a gente dá para... Eu falei: não, ao contrário. Se tiver que ir a gente de ônibus, quem tem que ir primeiro somos nós. Então, eu fui primeira a dar meu nome. E aí, quando a gente teve esse quantitativo, a gente tinha que estabelecer critérios, e a gente entendeu que critérios mais justos seriam esses. As pessoas com 60 anos, né, porque é a questão da prioridade, as pessoas começaram, a comissão organizadora que ralou pra cacete para que essa 9ª conferência aconteça, né, e os conselheiros estaduais de saúde que estão aqui, né, voluntariamente dando, né, a sua carga horária de trabalho, o seu tempo, né, das suas vidas para que a gente esteja aqui. Então é isso que a gente vai conseguir viabilizar, né? Infelizmente, até está falando o pessoal da Norte, da Noroeste, o que a gente pode fazer é um ônibus sair de lá, né? Sai da Norte, da Noroeste, e aí vem pegando, né? Porque esse é o trajeto para Brasília, tem que passar por aqui. Então a gente facilita, possibilita, né, um pouco a vida. Ou é isso, ou assim. Agora, o que a gente fica muito triste é a gente, inclusive, ver movimentos dentro do próprio Conselho Estadual, movimento para que as pessoas se recusem a ir, que as pessoas não façam, sabe, as pessoas têm o direito, é claro, ninguém está aqui, eu estou feliz, não, mas é o que é possível hoje, é possível isso hoje. Vocês imaginam a minha situação, eu estou igual aquela marisco, né? Entre a pedra e o mar, tomando cacete daqui, tomando cacete dali, mas tem horas que a gente precisa tomar, e a minha decisão foi priorizar estarmos em Brasília. Essa foi a nossa decisão. Estou eu e Flávia aqui desde a semana passada, nessa luta, nesse embate, além de todo o trabalho
que a gente vem fazendo aí diuturnamente em relação ao GT, eu estou muito cansada, muito cansada. Mas é isso, eu precisava dividir isso com vocês. Eu sei que não está sendo fácil, mas a gente vai conseguir chegar em Brasília, seja do jeito que for. Eu acho que é isso que a gente tem que priorizar. Vamos direcionar, vamos chegar com uma delegação coesa, né, que fez a sua conferência. Já sei que tem movimentos que lá em Brasília de moção de repúdio, pelo fato da gente ter priorizado só conselheiros como delegados. Já sei que vai ter em Brasília essa moção de repúdio, já estou preparado para isso. Eu sei, assim, dentro de companheiros, dentro de diretórios, que a gente já sabe que são nossos, né? Mas enfim, todo mundo tem o direito de fazer. Mas a gente está fazendo o que é possível. E eu espero contar justamente com todos vocês, para em vez de esvaziar, de tentar fazer esse discurso, para que a gente chegue, né, em Brasília e possa estar discutindo o SUS que a gente quer, o Brasil que a gente quer e o amanhã que a gente quer. Que é o responsável, que não se apresenta ao presidente, deixa você numa situação muito mais difícil, diminuir o seu poder de decisão, qualquer coisa. Eu quero me solidarizar a sua dificuldade, mas como eu disse lá na nossa reunião da comissão, eu lamento muito a ausência do presidente desse conselho, que não chegou aqui em momento nenhum como secretário novo para minimamente se colocar no seu lugar. Achei interessante a fala do Livingston, do lugar de conselheiro, porque o nosso conselheiro responsável, nós não conhecemos. Eu, pelo menos, não conheço, né? Porque ele não veio aqui se apresentar. Eu disse isso. A responsabilidade está lá na legislação do transporte dos delegados para a conferência, seja estadual, seja nacional. E o presidente desse conselho tem, no meu entendimento, não faz nenhum empenho para que isso aconteça. E deixa você num lugar mais vulnerável ainda. Você não tem o poder na eleição, no meu entendimento, tanto quanto tinha de decisão, e ele deixa você vulnerável. Ele não reconhece, no meu ponto de vista, quando a gente encontra essa situação, de não ter nem o secretário aqui para nos explicar, ou o presidente desse conselho. Temos dificuldade? Imagino que temos. Quando lá não tem, eu entrei lá, eu estou atrás de uma passagem para Brasília há algum tempo por questões da Associação Brasileira, e já comprei passagem ida e volta R$500, hoje você compra por menos de R$1.500. Não tem. Não tem. Você tem para Vitória R$200, mas para Brasília, pelo menos nos últimos 6 meses, não tem. Então já imaginávamos a dificuldade e nós não temos aqui a solidariedade do presidente desse conselho. Então, e aí eu te exponho mais ainda. Lamento muito a ausência dele, me solidarizo com o seu estado. Por isso, assim, agora para ter a eleição. A eleição. Bom, gente, sou Daniele, da CTB, né? Eu corroboro com as palavras da Iraci. É muito triste a gente ver isso, né? É um conselho de saúde, a gente que pensa em saúde do trabalhador, a gente fica pensando como é que está a saúde desse trabalhador, que precisa, que no momento aí de total desespero, chora aqui pra gente, porque é uma pessoa, é um ser humano, e que realmente quem deveria estar aqui para poder ouvir isso, ou estar lá para poder ver os repúdios, porque isso é fato, né? Por mais que a gente esteja aqui coeso, precisando estar coeso até para poder combater certas coisas, vai acontecer, porque a gente está vendo os municípios todos reclamar do Conselho Estadual de Saúde, sabe? Reclamar do que está acontecendo aqui. E aí a gente vê e briga pra caramba, e está brigando lá na CIST, porque foi devolvido nesse ano do SUS, pela primeira vez, R$480 mil para o trabalhador. Ora, não tem nada a ver com isso aqui, realmente não tem. Mas se está sobrando ali, por que está faltando aqui, gente?
Então é algo que a gente precisa discutir, é algo que realmente é duro, porque aqui não é máquina, aqui é gente que está sofrendo, é gente que tem que responder para outra gente, sabe? Então a gente precisa pensar realmente, e Rosemary, lamento, não tem eleição, lamento, você vai ficar aqui, né? Por enquanto até que, sabe? E aí a gente aqui pensando, que exemplo, né? O que a gente deixa para fora, como é que a gente reconstrói isso? E reconstrói a imagem, gente. Porque assim, eu sou nova aqui conselheira, né? Minha mentora, que é a Celina, está aqui há muito tempo, faz isso e faz questão de acompanhar aqui com a gente. Mas assim, é ruim ouvir para fora, é ruim para mim chegar em alguns espaços e falar, esse conselho estadual, esse conselho, você, sabe? E aí ver isso falar. Nós somos conselheiros, então a gente traz para nós essa responsabilidade. Então é muito duro isso, e realmente eu acho que o nosso maior repúdio, na realidade, acho que de todos nós é que quem deveria estar aqui para ouvir, não está nem para lamentar conosco essa situação, né? E a gente vê todas as discussões que tem lá em Brasília, até para que o Centrão ocupe a saúde. Então, onde nós vamos parar, né? Então é isso, gente. Não, e ontem eu pude verificar, né, eu acho que essa fala do Pigato veio muito em relação a isso, porque tinha representação, digo, de todos os estados da federação, por exemplo, e assim, um enfrentamento que o controle social em determinados estados está tendo que fazer. Por exemplo, São Paulo, que a delegação são 456 pessoas, é a maior delegação, a segunda é justamente a do Rio, apesar de você ter estados maiores, como Bahia, etc., mas por conta da população, né, são menos delegados. São Paulo, por exemplo, o processo de licitação, mas eu digo assim, ontem eu falei para a companheira, companheira, acorda, minha irmã, pede outro jeito de ir, porque sabe quando é que vai acontecer a licitação? Dia 30. É para ir, gente? Não é. Aí está esperando, vocês estão esperando o quê, cara? Toma decisão rápido lá, não tem avião, o que é que tem? Né? Dia 30. E a gente sabe que é o governo de São Paulo. Né? E aí a gente ouvia uma coisa interessante, né? Para quem nasceu ontem, né? Para não acontecer. E aí por isso essa fala é do Pigato, né? Chamando justamente todos nós a responsabilidade, e no sentido de extensionar, quando chegar em Brasília, todo mundo já, né? Já e vamos tensionar aonde tem que tensionar, na defesa das propostas, na defesa do SUS, né? Na defesa com certeza, ser contrário a movimentos que a gente sabe que vão chegar lá. A gente viu isso aqui acontecer na conferência estadual, gente. Tem regiões aqui inteiras que o posicionamento é completamente, né? A gente conseguiu aprovar as propostas que queríamos, mas tem pessoas que estão indo para lá. E é isso, tensionar na fila, tensionar na coisa, tensionar do hotel, tensionar do ônibus para pegar, tensionar do avião que está atrasado. Como eu ouvi nessa reunião, como é que eu vou chegar e vou ficar parado até não sei que hora? Sim, só pode entrar no hotel a partir das 14 horas. Mas isso é um absurdo, quer dizer, aí começa, né? Então, é isso, companheiros, eu acho que a gente tentar fazer a nossa parte, né, justamente isso, chamar, né, todo mundo a responsabilidade, não é o que queríamos, né? Tenho certeza, inclusive, Iraci, apesar disso tudo, mas a primeira informação que chegou para a gente foi uma. Aí eu peguei o telefone e perguntei assim, o secretário está sabendo disso? E foi quando a gente conseguiu reverter. Seria todo mundo de ônibus. E aí, por conta disso, é que se começou o movimento de chegar até ele para poder conversar e a gente conseguir fazer esse tipo de negociação. E é isso. Não é o ideal, mas foi o que foi possível, né? E aí a gente tem que, uma hora, tomar decisões e tocar e ficar sempre aquela coisa. E aí? Mas, eu acho isso um atraso. Você me desculpa. Se você me permitir dar uma palavrinha aí, e às vezes a gente ouve uma coisa, mas eu acho assim. Vê se está funcionando.
É de um absurdo. Não fique assim, Rosa. Quem conhece você sabe como você é comprometida com a educação continuada, né, com a saúde. Quem conhece você sabe disso. Então não chore não. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, é muito triste, e é triste mesmo. Porque nós estamos em 2023, eu não me vejo andando de ônibus aqui a Brasília para ir a uma conferência. Eu não me vejo, eu não iria. Por isso que a gente colocou o Smart 60 Não, eu estou me decidindo, eu não iria. Hoje você chega lá com 40 minutos, 45 minutos, 55 minutos. 1h40. Você vai. Não, 40 minutos, eu cheguei lá primeiro que isso. 1h40, com 40 minutos. 40 minutos. Não dá para entender uma palavra no microfone. Veja uma coisa. Como é gente, hoje em dia, o avião se tornou tão prático, né? Tão perto de todo mundo. Eu não me vejo uma delegação da capital do Rio de Janeiro da República indo de ônibus. Isso foi nos anos 90. Nos anos 90 se fazia isso. Mas hoje, em 2023, eu não me vejo fazendo isso. Sempre que eu posso viajar Sergipe vai de todo de ônibus, avião, Bahia também, metade vai de avião, metade vai sabe, de ônibus. eu não me vejo andando de ônibus tanto tempo. Vou passar a noite inteira andando naquela estrada longa de Minas para Brasília, gente, vocês não têm ideia. É um cafundó. E aí, gente, pelo amor de Deus. Tá. Agora, este secretário, e aí eu chamo a atenção de todos nós. Ele faz isso porque ele é secretário de saúde, ele é deputado federal, escolhe onde quer ficar, entendeu? Porque na hora H vai para a TV dizendo que está tudo lindo, maravilhoso, todo mundo sabe disso, e o povo vai tornar a eleger figura como essa para novamente representar no Congresso Nacional, e que de fato não quer o Congresso Nacional, porque se quisesse representar no Congresso Nacional, ele estaria lá. São pessoas que fazem escadinha, que querem estar no poder, de qualquer forma. Cabe a nós, mortais, refletir, saber o que queremos. Por que que eu tenho, sabe, por que que eu não vou eleger pessoas que conheçam o sofrimento que eu conheço, que o meu povo conhece? Vou eleger pessoas que estão no poder e cada vez mais poder. Tu elege deputado, nós temos 2 aqui no Rio de Janeiro, todos 2 secretários de saúde. Ninguém vai para o Congresso Nacional, depois do deputado federal, coisa nenhuma. Se elege com mais de 100 mil votos, enrolando as pessoas, isso é crime, deveria perder o mandato. Ou tu se propõe a fazer e faz, ou você deveria perder o mandato. Improbidade. E não assumir secretaria, ministério, isso e aquilo. Ainda quer tirar a Nízia. Ainda querem tirar a Nízia. E nós não vamos deixar. Vai ter guerra pra caramba, entendeu? Vai ter guerra nesse Rio de Janeiro. E nesse país, porque a enfermagem está muito organizada. Não é no Brasil inteiro. Está muito organizada. E para tirar a Nízia vai ter que bater nessa enfermagem do Brasil, porque a enfermagem está com a Nízia. Eu tenho acompanhado o movimento nacional. Gente, o povo está firme contra mesmo a saída da atual ministra da Saúde. Eu nunca vi a enfermagem tão junta, tão unida, tão presente, tão firme nessa luta, sabe, assim, tão bonito. Muito bonito. Tem gente querendo vir para o Rio de Janeiro. Gente de Minas Gerais querem vir para o movimento do Rio, o Rio querem ir para Minas. Essa relação de cordialidade está muito bonita, integração está muito bonita. Agora, gente, o Rio de Janeiro elege 2 deputados federais que não querem ser deputados, né, meu companheiro? Não querem ser deputado, rapaz. Vamos começar a denunciar. Não quer ser deputado, entrega o mandato. Diz, eu não quero mais ser deputado. Agora, nas próximas eleições, vai ser candidato de novo e você não vai eleger de novo. O povo adora eleger riquinho, bonitinho, cheirosinho. Eu não. Eu elejo meus pares, pessoas que representam o povo, de verdade. Que não representa o povo, não merece meu voto.
Sim, Márcio. Eu estou lembrando do Léo aqui, quando ele falou aqui, que eu falei, o da falta aqui no secretário. É isso mesmo. O da falta do secretário, ele tem que ouvir mais coisa. Mas eu acredito que ele também deve estar guiado. Não, foi o Léo que me ajudou muito. Léo e minha secretária. Bom dia, eu sou Márcio, do Rio de Janeiro. Eu quero só fazer o resgate. Em 2019, na 16ª, tá? O governo estava, tentou de todas as formas, desmoralizar as conferências de saúde. Inclusive tiveram posts de pessoas peladas, de pessoas, enfim, fizeram um carnaval em relação à conferência. E a conferência em si, a 16ª, tá? Foi uma conferência difícil. Por quê? Porque tinha muita gente que era a favor daquele governo da época e estava contrária aos posicionamentos, né, de outras lideranças. E eu, tá, já há alguns anos, acho que 3 ou 4 conferências, sou uma das pessoas que pelo Rio de Janeiro auxilio na tenda Paulo Freire, que já é uma marca das conferências de saúde. E eles iam filmar as nossas atividades, né, com gente do Brasil inteiro, e fazia memes e botavam. Então eu acho que essa fala da Rose, da coesão para a participação, é até uma obrigação. Eu concordo com a fala da Zezé, mas Zezé, a conjuntura atual, para comprar uma passagem aérea, se você quiser ir para São Paulo hoje, você no mínimo vai ter que ter R$2.000. São Paulo, tá, que é 40 minutos. Brasília é em torno de 1h30, 1h25. Então, a gente sabe que na pandemia as companhias diminuíram, né, a oferta de voo, aumentou, tanto é que o governo quer fazer esse plano dos R$200 por cada trecho. E eu confesso que é difícil, tá? Para quem já está acostumado a se deslocar de avião, enfrentar 18 horas, que eu acho que são 18 horas de viagem, daqui do Rio até Brasília, que eu já fui 2 vezes, é complicado. Agora, eu concordo com essa ideia de se fazer um vídeo didático, de chamamento para a coesão, porque realmente eu já ouvi e já vi manifestações contrárias à ida do Estado do Rio de Janeiro. E eu acho que vai ser muito ruim o Estado do Rio de Janeiro não estar lá e não levar, entendeu, as suas propostas, o seu posicionamento. Então, é um comentário que eu faço em relação ao que aconteceu em 2019 e o que a gente pode mudar, entendeu? Dar de resposta em 2023, já que a gente está numa outra conjuntura política. Mas tem que ir. Quem se... Joaquim. André também se Vai fazer uma minha reinscrição, mas aí, ó, garante a palavra de quem, por favor. Primeiramente, eu quero me solidarizar com o Rose, não, com todos nós, né, que estamos passando por esse processo. Mas como falou em emoção, eu acho que é interessante que nós, do Rio, cheguemos lá e façamos uma noção quanto o nosso Estado, quanto a gestão que está aqui nesse momento. Porque isso é responsabilidade da gestão, eles não querem que nós vamos. Então a gestão, não é só o secretário, não, toda a gestão estadual está uma lástima, tá? E isso é muito ruim. Isso é ruim. Não só o secretário, o governador e tudo, todo mundo. Porque isso aí é tudo, essa gestão toda não é a nossa gestão. Não é a gestão certa que nós queríamos. Isso é muito ruim, sabe por quê? Porque estão querendo fragilizar a gente. E não é só nisso. Eu acho que quando você não disponibiliza, porque a lei garante que seja tratado de uma forma humana, eu acho que a gente vai ficar aqui se desgastando. A gente pode chegar assim e fazer uma noção quanto o nosso Estado, quanto a gestão que está agora. Porque não é só o secretário, a gestão total.
haja vista, né, o repasse, os hospitais que estão, né, a forma que está. Então, eu acho que eles querem que nós não vamos lá, mas a gente pode começar daqui. Está aqui agora, porque era para estar aqui, assim, o presidente do conselho, o secretário estadual, ele tinha que estar aqui. Porque ele não é o presidente do conselho. Não é? É, justamente. Então, eu quero solidarizar, né, com todos nós. Acho que a gente está passando por um momento. Olha, mas uma coisa eu vou dizer, vou fazer até aqui uma fala. A gente passou por uma pandemia, cara. Se a gente conseguiu passar por uma pandemia, nós negros passamos por 400 anos de escravidão. Estamos sendo discriminados até agora, não só nós negros, como todas as classes. Então, olha só, a gente vai passar por mais essa, porque nós somos remanescentes, nós somos resistentes, resilientes, tá? Me solidarizo não só convosco, com todos nós. Mas olha só, a gente precisa carregar esse piano, tá? A gente tem que dividir o peso do piano. Nós somos guerreiros. A companheira ali falou uma coisa que eu disse. Cara, nós somos guerreiros, tá? E estamos aí. Não vai ser isso que vai tirar a gente não, com certeza. Vai dar mais força, tá? Obrigado pela oportunidade, mas tem que fazer uma moção contra esses caras assim. A Márcia pediu, depois o André pediu a restrição dela também. Gente, quando a Ruth falou, eu também me emocionei aqui, me solidarizo com ela, com o Flávio. É muito ruim para a gente estar nesse momento assim. Eu tinha até saído do conselho em dezembro, porque as tensões, você toda hora ficar no grupo do Zap, vendo discussões, mas aí depois Flávio, que ia lá toda hora na minha sala, ficava pedindo. Então, a gente sabe como é o sacrifício de fazer parte, de integrar o conselho. Né? Tem momentos que eu me pergunto, né, o que eu estou fazendo? Até porque eu já estou aposentada, estou numa boa permanência e a gente está aqui na luta. Então, às vezes eu me pergunto, né, será que vale a pena trabalhar todo dia? Será que vale a pena eu achar que estou cumprindo o meu papel? E quando muitas das vezes a gente é interpretado de forma equivocada, né? Infelizmente. Né? E a gente que representa o segmento gestor é mais difícil ainda. Né? Então, eu sei as batalhas que a Rosa enfrenta. Já estive também aqui como vice-presidente do SES, na gestão do Dr. Chaves. E eu queria pedir a vocês que todos nós estivéssemos unidos, com o mesmo pensamento, na defesa do SUS. Eu sou da época do SUS, não sei se alguém aqui, né? Época do SUS, os mais novos nem sabem o que significa essa sigla. Sistema Unificado Descentralizado de Saúde. Foi a primeira etapa do Já SUS. fui a Brasília de ônibus, já fiquei em casa de parentes, porque não tinha hotel para a gente ficar, enfim. Precisamos nos unir, tá? Ver o que é o melhor, porque o Rio de Janeiro é caixinha de Pandora. O que acontece aqui reverbera para todo o país, tá? Então, Rose, de coração, né? Você sabe que pode estar contando comigo sempre. E o Flávio também, olha, ele sempre me perguntou, porque tudo quanto é comissão, a criatura bota meu nome. Comissão, a criatura bota meu nome, tá? Mas é por isso, é porque eu tenho o compromisso de ser servidora pública. Servidora é servir, cumprir com a minha obrigação, cumprir com o meu trabalho, cumprir com o meu horário. Infelizmente, às vezes, né, o pessoal ainda é daquela época que bota o pai na cadeira e rapa fora. E é por isso que a gente ouve muito lá fora, né, que servidor público não quer trabalhar. E eu não sou isso, nem nós aqui. Ou você, André? Claro, não, você atendeu as pessoas. Bom dia a todas, todos e todas. Eu sou Verônica, representando o SACED aqui. Queria lembrar que em 2019, aí, ele falou, né, das conferências em 2019, as conferências como um todo, quando Jair Messias Bolsonaro decretou praticamente o fim dos conselhos, né, o fim do controle social ali que iria ser colocado. E muitas conferências só aconteceram com muita luta. Então, nesse momento, a gente precisa
precisa lutar também. Porque a política que se fez lá naqueles 4 anos é a mesma política no estado do Rio de Janeiro. Eles não querem o controle social. E aí eu vou perguntar, e sabendo, né, que as verbas elas são assinadas pelo Departamento de Setores e tal, diferente dentro da saúde, a gente está falando de Secretaria Estadual de Saúde, tem 1.250.000 para pagar por mês no aluguel do galpão da Secretaria, mas não tem por volta de 300.000 para pagar a passagem dos conselheiros para a participação popular na Conferência Nacional de Saúde. É isso que eu queria colocar. É a mesma política. Eu só não bati palma porque eu estava falando ocupado. Só deixar claro isso, porque a gente se insurgiu contra esse galpão, que na verdade é um edifício alugado a peso de ouro, né? Quando não se precisava alugar para isso. Minha restrição, gente, é porque eu tinha esquecido da militância da coordenação, e aí eu não vou deixar de trazer o seguinte informe. No dia 26 de junho, às 11 horas e 27 minutos, eu abri um procedimento junto à ouvidoria do Governo do Estado do Rio de Janeiro nos seguintes termos. Considerando a progressão automática de classe prevista no artigo 2º, inciso 8º, combinado com o artigo 9º, inciso 1º da Lei 7946/2018, atualizada pelas leis 9299 e 9350/2021, solicita-se informar se a contar da competência junho de 2023 será observada a progressão de classe padrão dos servidores da saúde. Eu usei a minha posição, né? Eu estou na classe A10, passando 24 meses interstício, tem que passar automaticamente para A11, então fiz essa pergunta. De acordo com o órgão setorial de recursos humanos da Secretaria de Estado de Saúde, esta questão só pode ser respondida pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado da Casa Civil. Por que eu tive que afirmar isso? Porque, inclusive, nas oficinas, a Fátima Matheus declinou que muitas das questões ela só pode estar subordinada a esta subsecretaria do Governo do Estado. Como também afirmou que muito que ela não pode fazer está vinculado ao regime de recuperação fiscal, e a gente refutou essa informação a público. Infelizmente, tinha que fazer isso a público, porque o regime de recuperação fiscal está sendo usado como desculpa apenas para essa casa, porque esta casa não ouve seus servidores, não ouve seus trabalhadores, né? Enquanto outras casas do mesmo governo do Estado, do mesmo gestor Cláudio Castro, conseguem conceder o sinal de qualificação, conseguem conceder a convocação de concursados, conseguem promover e progredir as pessoas. E o meu informe aqui é para entender o seguinte: infelizmente, até extra-quadro é considerado servidor público. Até político de ocasião é considerado servidor público. Até político de ocasião é nomeado secretário de saúde. Até político da ocasião é presidente eventual do Conselho Estadual de Saúde, né? Continuar aqui com o informe. A Lei 7946, atualizada pela Lei 999350, garante a progressão imediata com o único critério objetivo, o interstício de 24 meses de um padrão para o outro, numa mesma classe, senão vejamos. Artigo 2º, redação da lei. Para os efeitos dessa lei, considera-se, inciso 8º, progressão, passagem do servidor de um padrão para o outro imediatamente superior. Artigo 9º, inciso 1º, interstício de 24 meses de efetivo exercício entre cada progressão. Eu continuo. O primeiro contra-cheque sobre a vigência do PCCS 6 e ASES foi emitido e pago na competência de setembro de 2021, com efeitos funcionais e financeiros a contar de 9 de junho de 2021. A vigência do PCCS 6 e ASES é informação amplamente divulgada, inclusive através do caderno de remuneração março de 2023, publicado pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas do Estado do Rio de Janeiro. Vale registrar que a Secretaria de Estado de Saúde, Fazenda e Planejamento e ou Secretaria de Estado da Casa Civil, salvo melhor juízo, estão em mora no dever de regulamentar a evolução funcional, previsto no artigo 9º da Lei 79, da Lei do PCCS 6 e ASES, pois o prazo legal para este fim de 180 dias já expirou sem notícia das razões ou justificativa. Considerando o PCCS 6 e ASES um importante legado da administração civil do seu governador, solicito, utiliza a seguinte, o senhor governador Mauro Castro, aproveito para sugerir o agendamento de uma reunião de vossas senhorias com os sindicatos e associações que representam os servidores da área de saúde para tratar dos entraves, haja vista que o nosso presidente do Conselho Estadual de Saúde se nega a reabrir a mesa de permanente negociação.
Então, esse informe é uma prestação de contas da Comissão de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde para o Pleno, que até a presente data o nosso presidente não reabre a mesma negociação e não permite debater esta situação que impacta na vida de 7.500 servidores da SES e 700 servidores do IASERJ. É essa gestão que nós estamos enfrentando aqui, né? E só marcar a posição de me solidarizar com a Rose, que é a companheira de luta, né? Mas, infelizmente, essa pecha de servidor público que cai de paraquedas no serviço público oferece esse tipo de ambiente para nós, né? E as pessoas têm que saber que se utilizam dessa pecha de servidor público para fazer essas relações. O servidor não quer trabalhar. Aí a pergunta: o servidor que é presidente do Conselho Social está trabalhando no controle social? Não está. Ele é questionado? Ele é questionado sim, por nós conselheiros. Então vamos questionar sempre esse tipo de postura aqui da presidência do Conselho Estadual de Saúde. Eu não tenho de fazer essa provocação, porque também cumpro o meu horário, mas isso aí é obrigação. Eu sou assíduo, não costumo faltar nem quando fico doente, mas quando estou impedido no hospital, aí eu apresento o meu BIM lá, né? Isso é minha obrigação. Faço as minhas inscrições, faço o meu relatório, tudo é minha obrigação. Isso aí não estou fazendo favor para ninguém, não. Eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu tenho que ser admoestado porque eu não fiz. Agora, está na hora do presidente do Conselho Estadual de Saúde ser admoestado por que ele não está fazendo o controle social, por que ele está aqui. Porque nós botamos para fora uma série de organizações porque não cumpriram, eram ausentes. Por que a gente não destitui os nossos secretários? Só uma provocação retórica. Só uma provocação retórica. Gente, então a gente vai concluir. Eu quero agradecer a todos vocês, a todos e todas, né? Espera aí a gente ir com a nossa delegação aí para embarcaremos uns dia 1º, né? Outros dia 2. Enfim, e rumo à 17ª conferência. Estou aguardando a Iraci, não sei não, porque a gente mandou ontem a listagem, 19 horas que a Amanda mandou. E aí, para ver se ela falou que ela está entrando com a empresa já para mandar a cópia das passagens, está sendo encaminhado para todos. Sim, porque